Muito bom dia, pessoal. Mais um episódio aqui do PodPass. Hoje temos a presença do Tete. Seja bem-vindo, Tete. E do professor William, presidente da Liga Candanga. Ao meu lado aqui o Vilmar. Vamos começar mais um episódio aí. É isso aí, pessoal. Muito bom dia. É um prazer estar aqui com você, Tete. Contar um pouquinho da história do Tete dentro da Liga Candanga. Já foi campeão sendo atleta. E agora, como técnico, é o segundo lugar no ranking do Sub-5. Sexto lugar no ranking Sub-6 e primeiro lugar no ranking do Sub-7, né, Tete? Queria que você falasse um pouquinho como é que você trabalha essas categorias mais novas, né? E também se apresentar pra galera aí. Bom dia, pessoal. Obrigado aí pelo convite aí, muito legal participar. Eu já assisti os dois primeiros, né? São dois caras aí, feras também, e fico muito feliz de poder participar. No começo, quando eu comecei a dar aula, essas eram umas categorias que muita gente não queria dar aula, porque são muito pequenos e tem muita dificuldade. E eu sem experiência, era o mais novo, né? Vai você mesmo. Só que aí eu comecei a tomar gosto por isso, então de começar a entender essa primeira fase do futsal, esse início, né, dos meninos, assim, que é bem o básico do futsal, é bem fundamental, assim, né? Quando a gente era mais atleta, ninguém jogava, né, um nível tão alto com essa idade, né? A gente jogava bem mais velho já, né? É verdade. Hoje os meninos de 7 anos você cobra até, fecha o meio, faz coisa tática que a gente foi aprender bem mais velho, né? Sim. E a evolução deles e tal, a tecnologia ajuda bastante. E eu sempre tomei muito gosto por essa categoria. Não sei, acho que foi um casamento natural, assim, que foi acontecendo. E hoje até meu foco mesmo é tomar conta dessas categorias, assim, né? Eu gosto bastante. Esses dias a gente estava negociando aí a Liga Candanga, que a gente vai voltar forte esse ano, e o Seco perguntou as categorias, eu já falei, ó, eu quero as primeiras mesmo, os mais novos. Esse ano a gente não vai entrar tão novo, mas ali 8, 9, 10, assim, categorias que eu gosto bastante, sabe? De trabalhar. Até porque também essa idade hoje, para a gente ficou muito difícil, pandemia veio 2 anos, atrapalhou, né? Então os meninos hoje de 5, 7, eles são os meninos que pegaram, eles eram muito novinhos, né? Eles pegaram 2 anos. O menino de 5, ele ficou 2 anos em casa, né, velho? Parado. Então, assim, a gente ainda vai dar mais um tempinho aí ainda, mas se Deus quiser voltar forte. São categorias que eu gosto bastante de trabalhar. Eu lembro até, Tete, de uma final, eu acho, da Candanguinha, pra tu ver, né? Nem é a Elite, Candanguinha. Foi falta pra Ajax, você pediu tempo, chamou os molequinhos assim, e falando com eles como se fosse gente grande. É isso que eu achei, assim, muito massa. É engraçado, na né? hora, né? E os meninos, eles respondem igual, né? Exatamente. Eu Hoje em fiquei de dia a cara com resposta isso aí. é muito sinistra, né? Eu lembro quando eu comecei mesmo assim, ó, a geração até do Matheus, a gente se enfrentou muito dos moleques ali no 9-5 ali, Ajax, Futiarte, o Gênesis. Os moleques na época, 15, 16, era uma parada de futsal, assim. Hoje com os moleques do Sub-7, tem coisa que é muito parecida e os moleques conseguem responder, eles conseguem fazer acontecer, sabe? Não tão veloz, não tão forte, mas conseguem responder bastante. Entende, assim. né? Entende, velho. Eu acho que a didática também mudou, né? Mudou e Cara, eles são que muito massa, inteligentes, né, velho? Assim, eu falo muito da geração tecnologia hoje, né? Os moleques são celular, computador, viciado, né? Mas tem muita coisa que vem positiva, porque os moleques hoje são muito inteligentes, velho. Eles pegam muita inteligência. Tu dá um iPad pra uma criança de 3 anos, o moleque desbloqueia, baixa jogo, já faz tudo, coisa que, né? A gente, na nossa época, né? Não fazia nunca, Era assim. quadrado. O primeiro celular que teve, um celular era desse tamanho. Então, assim, e aí esse é muito bom, porque hoje você consegue fazer muitas coisas, eles respondem muito rápido, assim, né? Você tem muito material, por exemplo, hoje você tem acesso a uma liga nacional aí que você tem vídeos pra mostrar, coisa que antigamente pra você assistir era muito difícil. Até campeonatos internacionais. Hoje a gente assiste Champions League pelo celular. Mas- Antigamente só um canal passava um horário, então, assim, era muito mais difícil. Hoje eles têm muito acesso, né? Olha como é que é diferente, né? Na nossa época, eu acho que eu fui ver um vídeo quando eu já tava no principal do Brasília, que a gente analisava taticamente o time dos caras na Taça Brasil. Então você vê, né? Quanto tempo eu demorei, eu já tinha 18, 19 anos. E os meninos com 7 anos 7 hoje anos. já conseguem ter essa mesma Até- ferramenta, né? E hoje em dia, até pela pandemia, foi um legado que ficou, né? Por exemplo, hoje a própria Liga Candanga transmite todos os jogos.
Hoje você vai enfrentar, por exemplo, vou enfrentar ali o Futiart. Eu tenho acesso aos jogos do Futiart, daquela categoria. Exatamente. Você tem um YouTube, você vai lá, baixa o jogo, você pode assistir, né? Então assim, você tem esse acesso. Eu acho que hoje não existe tanto esse... Acho que poucas pessoas vão ficar assistindo todos os jogos dos outros times, assim, mas você tem acesso. Se você quiser, você tem. Se você quiser, Se você mesmo quiser montar estudar. um material do adversário, por exemplo, vai jogar uma final. Se você quiser, você tem. Outra coisa também que eu lembrei, assim, você falando disso aí, foi um goleiro, acho que goleiro do Manchester City. Um dia desse, ele tava com a garrafinha dele, aí ia jogar, não lembro contra quem era o adversário, mas tava o nome do rapaz, aí left, ou seja, ele batia na esquerda. Aí o outro nome, right. Ele acertou 3 pênaltis assim, cara. Então você vê como é que hoje a tecnologia E o tá a tamanho do favor. estudo que deve ter sido isso, Oxi, né? tu O é cara, doido. vai bater Pra os ver. 50 pênaltis, o cara já sabe. Uhum. E aí, presidente? Fala um Então, pouquinho. bom dia. Em primeiro lugar, queria agradecer aí, Gilmar. Uma excelente escolha. O Tite realmente é o melhor aí nessas categorias menores. Grande atleta, falar primeiro do Tite como atleta, né? Porque antes de professor, ele foi atleta do Ajax, passou por várias categorias, nós temos muita história para contar. Grande atleta, fixo, né? Muitos títulos. Só era ruim quando enfrentava o Futiart. Aí complicava. Mas a gente vai falar isso Eu daqui já a pouco. sabia. Mas assim, eu queria pedir licença para todos vocês e falar uma coisinha aqui rapidinho. É o relógio da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é sexta-feira da paixão, mas mesmo assim nós estamos aqui, né? Então eu queria lembrar de tudo que Jesus fez por nós, né? Que ele deu a vida dele para nos salvar. Entendeu? Então vai ser bem rapidinho, não vai tomar muito tempo não. Chama-se o relógio da paixão de Jesus Cristo. Às 18 horas, Jesus se despede da Santíssima Virgem Maria. Às 19 horas, Jesus lava os pés dos discípulos. 20 horas, Jesus celebra a Santa Ceia e institui a Sagrada Eucaristia. Às 21 horas, Jesus se retira dos jardins das oliveiras para orar. 22 horas, Jesus repreende os discípulos. 23 horas, Jesus entra em agonia e começa a suar sangue. 0 hora, meia-noite, Jesus recebe o beijo de Judas. 1 hora, Jesus é espancado enquanto é conduzido ao Sinésio. 2 horas, Pedro nega a Jesus 3 vezes. 3 horas, Jesus é humilhado enquanto espera a sua sentença. 4 horas, Jesus é condenado à morte pelos judeus, né? E conduzido a Pôncio Pilatos. 6 horas da manhã, Jesus é ridicularizado por Herodes. 7 horas, Jesus é preterido a Barrabás. Houve a escolha, né? Entre Jesus e Barrabás. 8 horas da manhã, Jesus é flagelado e espancado. 9 horas, Jesus é coroado de espinhos. 10 horas, Pilatos condena Jesus à morte. 11 horas, Jesus é despojado de suas vestes. Começa a carregar a cruz. 12 horas, Jesus Cristo é crucificado. 13 horas, Jesus entrega seu espírito ao Pai. 14 horas, Jesus entra na hora final de sua agonia. 15 horas, Jesus morre. 16 horas, Jesus é retratado da cruz e entregue a Maria, sua mãe. 17 horas, Jesus é sepultado. Fazer só 30 segundos de silêncio. Então, esse é o relógio da paixão do nosso Senhor Jesus Cristo. Quis colocar aqui, até porque hoje é um dia muito especial, né? Mas mesmo assim nós estamos aqui, né? Firme e forte. E assim, o Tite consagrado nesse momento, né, Tite?
eu sempre tive muita simpatia com o Tete, tanto como atleta, entendeu? Depois como professor, né? Foi meu atleta também. O Tete foi meu atleta. Porque assim, na Copa Candanga, no JK, os outros campeonatos que a gente disputava, era adversário. Mas na outra entidade, que eu chamo assim, federação, ele era atleta meu, então nós jogávamos todos juntos. Então nós temos muita história para contar, muitos títulos aí, né, que nós tivemos. Fomos campeões em várias categorias aí juntos, entendeu? E assim, o Tete também teve a oportunidade, foi também abençoado de ter grandes mestres, né? O Tete era atleta primeiro do Diego, grande parceiro meu, que também tem muita história. Uma hora a gente precisa trazer o Diego aqui, Claro. junto com o Seco, né? E depois o Seco, né? E aí, brother, é muita história. Ele vai contar aí algumas eu participei junto, estava junto, né? E só alegria para te falar, mesmo dentro de quadra, com as brigas dentro de quadra, porque dentro de quadra, a gente não quer perder. Faz de tudo para ganhar jogo, né? É verdade. Mas só coisa bacana. Então, E- Tete, queria te agradecer mesmo aqui. Essa escolha foi sensacional. Eu acho que na época do Tate, a minha época foi, eu acho que foi a transição. Eu acredito que havia mais amor pelo esporte, né? A galera, eu via na cara dos meninos, eu não sei se é porque eu era menino, né? Aí eu via Tem isso. vocês assim, querendo muito, ficando muito nervoso, assim, quando ganhava. De repente até tem isso hoje, né? Mas só que a minha visão como adulto é um pouco diferente. Mas eu via muita vontade, assim, na categoria 93, 94, 92, enfim, 90. E eu quero que você fale um pouquinho, Tate, de alguns jogos que marcaram a sua vida, assim, jogos bons, engraçados, assim, momentos realmente que marcaram você. Cara, eu joguei no início da Liga Candanga, né? Então, assim, vivi bastante a história da Liga Candanga, né? Já até trabalhei também na Liga Candanga junto com o Diego Seco, quando estavam mais presentes, né? No início lá com o William. Cara, de jogar mesmo assim, velho, pô, foram muitas. Assim, eu tenho a geração que a gente perdeu muito fute-arte, velho. A gente infelizmente perdia muito. Mas, por exemplo, perdia muito final. Mas sempre chegava. Sempre chegava. Ou era semifinal, ou era final. Dificilmente Tava fora, né? era difícil. E eram muitas finais assim, então. Foram muitos jogos de Liga Candanga de final, Copa JK também, que tinha bastante, né, nos feriados. Então, assim, cara, foram bastante jogos, assim. Eu vou lembrar, óbvio, dos que eu ganhei, né? Claro. O Então, Juninho também errado era não dessa tá. geração? O irmão do Big lá? o Juninho, o Ronaldinho. E falam que essa geração Era- 89, 88, 89 e 90 foram uma das melhores safras, né? Que o Brasil teve até hoje. Cara, tipo assim, é porque no 8-9 mesmo, assim, velho, que é a minha geração, era muita gente, velho, sabe? Era muita gente boa nos outros times, assim, sabe? Tipo, depois começou a ficar um pouco mais palha, que nego foi se juntando. Aí ficava todo mundo no Uma mesmo seleção. time, aí, né? Por exemplo, quando a gente foi jogar, né, William, quando tu fala na outra entidade, aí jogava todo mundo junto, né? Aí o time acabava que ficava muito forte, né? Mas assim, antes tinha o Galoá era forte, tinha o Douglinhas, tinha o Gustavinho, o Guilherme, os moleques eram do Galoá eram muito Douglas fortes. e o Robin, né? O time deles era muito A forte. CM também tinha A um time CM muito tinha bom. era muito bom. O Futiar tinha o Luquinhas, o Thiago Leite, o Vini, Pedrinho, Limpinho, Carmino, que hoje também é treinador do M7, também tá na Liga Candanga aí. O Vini também tá com o Potiguar lá, com Fute-arte. Futiarte, né? Então, assim, pra tu ver, né? Já estão a geração 8-9 aí que já tá de treinador também, né? Então, assim, era muitos embates, assim, né? De atleta são muitos jogos mesmo. Agora, de treinador, eu tenho uma Liga Candanga que pra mim foi muito especial, porque eu cheguei numa semifinal com o Ajax. Não lembro agora qual era a geração, mas eu cheguei numa semifinal e na semifinal tava o William com o Futiarte, ele ainda era treinador. Tava o Claudinei com gol de placa. E tava o André do Gênesis. Então, assim, foram caras que todos eram treinadores quando eu era atleta. E eu tava numa semifinal como treinador, tipo, competindo com esses caras, entendeu? E todos já macaco velho, Todos, né? E esse Tava ano eu nervoso, ainda fui campeão, entendeu? Então, meu irmão, tipo assim, no dia da semifinal eu lembro de conversar com o Seco, assim, de tipo assim, agora na semifinal tu vai, né? Tipo, o cara mais experiente pra competir com esses caras, eu sei que não vou.
Vai, Vou ficar na se vira. arquibancada, meu irmão. Tipo assim, tu jogar contra os caras, assim, que foram. Não meus treinadores, não é só o William nesse caso, mas assim, caras que eu competia contra. Era o cara que era treinador, os caras muito mais experientes. Tanto de idade quanto de vivência, liga, Deve de vir mil vivência. coisas na cabeça na hora, né, Cara, cara? eu era mais nervoso que os moleques, velho, assim. E tu tentar não passar isso, né, pros moleques, tentar difícil. conseguir competir, assim, num campeonato tão forte, de semifinal, então assim. E esse ano eu ainda fui campeão. Acho que eu tinha 18 anos, 19, Cara, assim. você era novinho. Novinho, velho. Atleta ainda, né? É, eu Praticamente, eu lembro, ainda jogava Liga Candanga como atleta e eu ficava lembro, treinando. nesse ano, o Tete foi eleito melhor atleta da categoria. Eu não tô lembrado também Eu qual também não foi a lembro qual foi a categoria. geração, Foi a mas... categoria, parece que foi sub-9, era alguma uma coisa pequena, assim. assim. Mas diga de passagem o seguinte, o Tete como atleta, no Ajax, o time era top. Mas realmente a geração 89, 90, Brasília foi muito bem abençoada. Teve muitos atletas de nível muito bom. Entendeu? O Futiart e o Ajax foram dois times que dessa categoria que deixou muita história. Até porque assim, tinha campeonato que o Futiart não jogava. Aí quem era campeão? O Ajax. Entendeu? Aí quando o Futiart jogava a coisa complicava. Porque eu realmente eu Essa categoria era uma coisa de louco, cara. E chegou um ponto que, como tinha outras equipes muito fortes, mas chegou um ponto que as equipes começaram a se juntar. Mas o Ajax continuava o Ajax, o Futiart continuava o Futiart. As outras equipes é que se juntavam para jogar alguns campeonatos que não eram federados. Entendeu? Mas quando era federado, entendeu? Existiam clubes bem mais fortes que já até pagavam atleta para jogar e a gente não, os atletas que pagavam mensalidade para nós, né? Entendeu? Como escolinha. Então a gente juntava o Futiart e o Ajax, juntava aí, pô, a gente é imbatível. A gente já era dois times muito bons, né? Dois times com atletas, até para substituir era difícil. Mas os moleques, com o tempo, eu tenho uma história para contar, assim, cara, que era a briga transcendeu as quatro linhas. Entendeu? Os meninos se encontravam aí nas essas festas, coisas. aí sempre tinha briga de um e de outro, eu só ficava sabendo. Um belo dia, eu cheguei pro Seco e pro Diego e falei, vamos acabar com essa porra, bro. Senão uma hora dessa aí os meninos vão... Aí foi aonde começou assim, juntar em alguns campeonatos de federação, a gente juntava, e foi que deu muito certo. Hoje, os atletas dessa categoria, todos eles são muitos amigos, cara. Mas Se na época, encontram. Tente, como é que era? Cara, Faltava era um te- matar o outro, né? teve duas fases, assim. Teve a primeira fase que era realmente. Até porque, assim, historicamente, né? Quem conhece Cruzeiro e Guará sempre foram. Rivais. Sempre teve muita briga, né? Sempre teve muita rivalidade. E na minha geração foi mais do que isso também, né? Que o Futiarte do Guará, o Ajax do Cruzeiro. Então, assim, teve momentos que era, literalmente, era. Até posso usar a palavra assim, era ódio mesmo um do outro, assim, sabe? Tipo, tanto dentro de quadro quanto fora, assim, não tinha nada. Mas aí depois teve até essa fase, assim, que mesmo jogando contra, já tinha uma. Vai amadurecendo também, né? Você vai entendendo, assim, aí você. Sempre quem perde fica com um lado ruim, né? Do outro, e acha que perdeu por outros motivos, nunca é por erro nosso, né? E acabava que brigava muito assim nesse ponto. Mas depois começou a ficar uma fase mais saudável, assim, jogava dentro de quadra, se matava, mas fora Ficava mais tranquilo. era mais tranquilo, assim, depois foi pegando. Tanto que hoje eu posso falar que vários dos atletas do Futiart hoje são meus amigos mesmo, não são nem só colegas. O Vini hoje, por exemplo, é um amigo meu de ir na minha casa, Ah, é? da gente se Massa. encontrar mesmo, né? Então, assim, hoje é um cara, por exemplo, hoje o Vini é o mais amigo meu, assim, dos meninos. Mas o Thiago é um parceiraço, um cara gente boa, o cara, o Carmino se encontra aí no futebol amador e cara gente boa demais. O Luquinhas, mesmo morando longe hoje, eu converso com ele. É uma relação boa, assim. Então os meninos são. Hoje é uma relação, né, massa demais, mas realmente No no início. início era um pouco complicado. Eu tenho para falar assim também o seguinte, o Tete como professor, ele sobressaiu demais, entendeu? Realmente ele conseguiu, como atleta, levar para o outro lado, como professor, e deu muito certo.
entendeu? Se dedicou bastante, estudou muito. E quando ele começou como auxiliar do Seco, era difícil, cara. Quando o Futiarte jogava com o Ajax, eu já sabia que os moleques estavam bem mais preparados, já com jogada ensaiada, entendeu? E que dificultou. Então o Tete, houve um crescimento. A Liga Candanga, eu tenho certeza que foi muito importante para o Tete chegar onde ele está hoje, entendeu? E, professor, uma coisa que eu tava falando com o Matheus, até ontem, inclusive, é que realmente tem essa diferença, né? Entre o técnico que foi atleta e o técnico que realmente só estudou. Que aquele técnico, quando é atleta e estuda, ele entende mais, ele sabe o que o atleta tá sentindo, ele consegue entender por que o atleta tomou determinada decisão, ele consegue também ter empatia, falar, ele tomou essa decisão porque ele é canhoto, ele sabia que ele tem mais confiança nisso, naquilo. Então, Tate, eu queria saber como é que foi essa... O que você achou, notou que fez diferença de você realmente ter atuado como atleta, ter jogado base, adulto, enfim, jogado fora e ter levado isso pra garotada? No começo, assim, quando eu comecei a dar aula, a maior dificuldade na minha cabeça era você conseguir passar, por exemplo, você saber fazer uma marcação, uma jogada, mas você saber ensinar é diferente de você saber fazer. Você saber fazer, você faz no automático, memória muscular, você aprende, você repete, você faz, né? Agora, quando você tem que ensinar alguém a fazer, é muito difícil. E aí, quando você tem uma experiência de atleta, você passou, você já ouviu os seus treinadores falando com você já escutou. Por exemplo, eu já tive vários treinadores, então assim, você tem características diferentes, né? Quando o Willian era meu treinador, era uma característica, o Seco já era outra. Até dentro do Ajax, o Seco e o Diego são totalmente diferentes, né? Eu também já tinha diferença. Então, assim, eu tentei sempre filtrar isso que falavam muito pra mim, assim, e tentar. E eu acho que, assim, eu até brinco na escolinha com os meninos, eles dão uns miguezinhos, né, de atleta. Eu falei, esses migué todos eu já dei também. Todos já passei. Então, assim, não vai colar, entendeu? Sabe aquele quando você vai fazer o físico, você amarra o cadastro? Todo mundo já fez. Então, assim, essa vivência de atleta, você já passou, entendeu? Você já tem, assim, você vai jogar uma final, por exemplo, você tem experiência pra passar porque você já viveu, você já foi mal numa final, você já foi bem numa final, você já entregou um gol numa final que você perdeu o título, você já fez gol de título em final, então você já viveu muita coisa, assim, que você tem como passar, já ficou nervoso. Eu lembro até hoje, a primeira Taça Brasil que eu fui jogar, eu tinha 15 anos, meu irmão, primeiro jogo, a perna pesava uns 120 quilos, velho. Tô nervoso, nunca tinha vivido algo parecido com isso. Aí já tu vai no outro ano, tu já é outro atleta. É verdade. Tu já tem, mesmo que não seja bom ou ruim, mas você já é, cabeça já é uma outra coisa, né? Já vivenciou, né? E a criança é um quadro em branco, né? Então, assim, você tem muita coisa pra passar, eles não têm coisas anteriores, filtro, né? Não né? tem filtro, não tem vícios, né? Você vai conseguindo, assim, passar. E essa experiência de atleta ajuda bastante. Não quer dizer que quem não é atleta não possa ser um grande treinador. Claro. Não existe essa regra. Até porque também, se for ver no futebol de campo, tem muito treinador que foi fera que não consegue ser treinador como era jogador, né? Alguns conseguem, outros nem tanto. Mas eu vi a entrevista, por exemplo, do Modric lá, ele falando da diferença de treinar com o Zidane, por exemplo. O cara conseguiu ser um baita treinador e o cara foi um cracaço da bola. Então, assim, o cara tinha literalmente muita coisa pra passar, como treinador, que ele estudou esse, né? Entendeu? E como atleta, o cara podia passar muita coisa. Então, assim, eu acho que isso é um bônus gigantesco, né? Porque a maioria, eu acho que da Liga Candanga hoje, muitos são ex-jogadores, assim, não precisa ser necessariamente, cada um tem seu nível, claro. né? Exatamente. Mas tem muitos, né? Mas eu digo assim, porque teve gente que só jogou, né? Jogou meio que pelado, jogou Sim. um campeonato e outro. Teve gente que vivenciou mesmo. Viveu do esporte. Aí realmente é uma bagagem assim que não se aprende estudando, né? Não, Tu tem coisa que consegue, tipo, ter a segurança e perceber qual é o momento certo? Por exemplo, agora eu vou fazer um goleiro linha, agora eu vou tirar um pouco lá em cima, vou tirar um pouco aqui embaixo. Isso eu acho que por ter a vivência de quadra te dá uma segurança e tu consegue ter esse entendimento mais rápido do que quem não jogou, né? Sim, isso é um ponto importante mesmo, porque realmente você consegue dosar dentro do jogo, fazer mudança, né? Porque assim, você botar qualquer 4 pra jogar e os 4 foram fera e ganhar, são circunstâncias, mas mérito assim, deles. tem momentos do jogo, tem momentos que você toma pressão, tem momentos que você dá pressão, tem momento, você falou, goleiro linha, por exemplo, jogada ensaiada, são coisas que ganham, por exemplo, mas assim, essa parada do atleta realmente faz diferença, nesse feeling de momento já, até substituições, né? Você tem hora que você sacar uma característica de atleta e botar uma outra,
Ou até ter um momento do atleta você sentir que aquele momento não é um momento bom pra ele, você tirar ele e trazer ele daqui a pouco. O futsal tem essa vantagem, né? Tem. De você postar. Mas ajuda bastante, velho. Realmente essa parte de ter vivido é legal. E Tate, não pro atleta ter uma vida de atleta de alto rendimento, nem nada, mas pra você conseguir passar todas essas noções que você tem que passar, tudo isso, que ele entenda como ele deve agir dentro de quadra. Quantos treinos, como é que deve ser a vida desse atleta? Nessas categorias menores que eu digo. Nessas categorias menores, assim, uma coisa que eu gosto de fazer muito é fazer o atleta pensar muito no que tá fazendo. Exemplo, por exemplo, eu vou fazer uma jogada ensaiada. Então ele tem que tocar e correr em diagonal e um outro vem por trás chutar. Uma jogada simples aqui só pra explicar. Mas, por exemplo, eu quero que ele entenda por que ele vai devolver o passe e ele vai correr. Ele tem que entender, não só porque ele vai fazer porque eu tô mandando, ele vai fazer. Eu mandar fazer, ele vai fazer. Só que se ele fizer só porque eu tô mandando, ele vai ser um robô, ele vai Vai só pensar, fazer. né? Aí quando ele for, por exemplo, daqui a pouco ele tem um outro treinador, ou bem da escolinha ou em outro lugar. O cara não vai mandar ele fazer a mesma coisa que eu tava mandando. Aí ele não vai entender o jogo. Então, por exemplo, ele vai correr, mas por que ele vai correr? Porque ele vai levar o marcador dele, ele vai abrir um espaço para um outro vir finalizar. Se ele entende isso, ele consegue ver. Claro que quanto menor a idade, mais simples tem que ser as coisas. Não adianta a gente querer fazer megas coisas que não vai funcionar. Mas é essa percepção, por exemplo, o próprio entrar pisando na bola, né, que é uma característica essencial no futsal nessa idade. Ele tem que entender o porquê que se futsal se pisa na bola e não domina igual no campo domina. Tem um motivo. Eu aprendi a entrar pisando com 17 anos, velho. Pra tu ver, né? Hoje com 7 a gente já obriga o moleque a fazer. Eu acho que eu fui aprender, assim, ser cobrado quando eu era já adulto, acredito. Pois é. Pra tu ver, né, como é que é. Hoje, tipo, por exemplo, 7 anos é obrigatório. O moleque, se ele não entrar pisando, ele não consegue jogar, assim. Eles Massa, já estão velho. em cima, Porque o jogo já é velho? muito apertado. Tudo bem, quando a quadra grande hoje, facilita um pouco o jogo. Mas, assim, o moleque hoje, 10 anos, o físico já é sinistro, velho. Sim. Assiste aí uma Gold Cup aí, ou a final da Liga Candanga ano passado, sub-10. O nível absurdo. físico já é absurdo, você não tem tempo pra ficar pensando muito. Então, o entrar pisando é muito forte. Mas o atleta tem que entender o porquê do entrar pisando. Não só tenho que entrar pisando, obrigatório. Por exemplo, na minha geração era assim. Até porque o jeito que o treinador falava era outro, né? Vocês já foram treinados pelo Willian, por exemplo? Era motivacional, O que parece. tu tomava de berro no ouvido É. era muito diferente de hoje. Hoje a gente E passa tapa. mais a mãozinha, tapa na orelha. Então, assim, ele tem que entender o motivo de entrar pisando. E não só vou fazer de olho fechado porque o treinador mandou, senão eu não jogo. Não, tem que entender o motivo. Por que você não domina? Aí você começa a característica. Pô, o passe vem forte, você tem que dominar a bola pisando. Você acelera o jogo, você ganha 2, 3 segundos para você pensar a sua próxima ação. Então, são várias coisas assim que é muito importante. Eu foco muito nesse ponto. Eu acho que até essa metodologia até se vê também nos resultados que os atletas estão tendo, né? Porque aí você vê, hoje tem o Thiago Reis, que era do Ajax, jogou no Vasco, fez gol no Flamengo. Tá no Botafogo da Paraíba agora. Hoje, Renier, que jogou no Futiarte. Na Barco, o Denis falou de vários atletas que estão fora. No podcast com o Claudinei, ele também falou de diversos atletas que estão fora, que era da Gol de Placa. Então você vê, né, que hoje as pessoas colhem o fruto porque teve técnicos que vivenciaram, estudaram e conseguiram passar pros atletas, né? É muito bacana isso aí. E passando mais cedo também, velho, ele vai chegar a cada categoria superior já, tipo, apto a aprender uma coisa nova, né? Tipo, essa própria parada de entrar pisando mesmo, eu aprendi com 17. Imagina se a gente tivesse aprendido isso cedo, né? Já tivesse passado isso pra gente. A gente ia sempre progredindo de uma forma bem melhor, né, velho? Isso aí a longo prazo vai melhorar bastante, velho, o crescimento daqui do futsal aqui em Brasília, velho. E o futsal, assim, ele já sofre um pouco porque ele não é, vamos dizer assim, ele não é a modalidade favorita do brasileiro, né? Sim. É o futebol em primeiro lugar. Hoje a gente tem um futset hoje que vem crescendo muito forte. Não é porque é dinâmico, velho. A galera tem preguiça de aprender, preguiça. parece, né, velho? Mas o atleta que tem a oportunidade de jogar primeiro futsal, ele já sai na frente. Com Sai na certeza. Mas aí, Tete, eu tenho uma pergunta para te fazer, e até que eu gostaria que tu contasse histórias em cima dessa pergunta. Uma coisa é a gente pegar alguns atletas de determinada categoria e que já tem um dom, né? Que aí você precisa lapidar um pouco mais e passar isso para ele, é mais fácil. Mas é aquele atleta que nunca jogou bola, vai chutar a bola, ele erra a bola, aí de repente ele dá o primeiro chute e é gol.
Entendeu? Como é que tu vê isso? Conta alguma história você como professor, que deve ter passado por vários, até porque tu também prepara os atletas para Candanguinha, que é de atletas que não tem capacidade de jogar candanga, mas até para os PNS, né? Eu mesmo, na primeira Candanguinha, acho que teve até um jogo amistoso com o Ajax, que um atleta meu fez gol contra. E o pai e a mãe, ó, vibrando. Queria que o moleque fizesse o gol, não importasse de que lado que fosse. Mas né? é Bola a na competição rede. mais Então, massa. cara. então conta essa história aí que tu também vivenciou bastante lá no Ajax. Eu brinco hoje. Hoje no Ajax a gente dá muita oportunidade pros ex-atletas, né? Até o Matheus conhece o Daniel, né? 97 jogou com você, acho que no Fátima, eu acho. Daniel. Acho que 97. De boinha? É, de boinha. Conheço. Hoje ele tá dando aula comigo. Ah, é? Sério? Que Não, jogou massa, comigo, velho. pô. Então, ele foi meu aluno, por exemplo. E hoje é professor mesmo, da não sabia, escolinha. não. Então, assim, por exemplo, hoje eu dou aula pros ex-alunos meus, né? Como o Seco Ai, vive que isso massa, comigo. velho. Aí eu tava conversando com ele esses dias, né? Passando muita coisa pra ele e tal. E assim, eu gosto de falar assim, cada atleta tem a sua evolução. Ele tem o seu, né? O de banheiro é craque, né? De banheiro é bom, velho. Aí ele tem a sua evolução. Então, por exemplo, tem um moleque, eu lembro de Candanguinha. Candanguinha, talvez eu sou o mais participou de todas as edições, né? Que mais ganhou, provavelmente. Também. Provavelmente. Desde a primeira lá que a gente começou. Eu amo a Candanguinha, velho. Eu acho massa Eu demais. acho velho. massa também. E assim, já teve Candanguinha, velho, que, cara, o moleque no treino, eu falava, cara, sei que esse moleque aqui eu tava na dúvida de Candanga e Candanguinha. Aí não, vou botar ele na Candanguinha. O cara chegava lá, o moleque jogava nada, velho, nada. O moleque não conseguia pisar na bola, ia competir, o moleque ficava nervoso, sabe? Já tive casos também contrários, assim, e cada moleque tem sua evolução, velho. Tem moleque que vai na Candanguinha, velho. Cada moleque tem que jogar um quarto inteiro, né? Variou os minutos, mas o moleque tinha que jogar um quarto inteiro. Cara, tinha moleque que ficava olhando, o moleque não pegava na bola, ele só corria, velho. Fugindo do jogo. Assim, acabava o jogo, esse moleque era o mais feliz de todos, velho. Ele não fez nada, né, velho? Ele não tocava na bola, ele não chutava, ele não participou de nenhum gol, não marcava ninguém, mas o moleque tava... Jogou um quarto. Jogou Tinha um quarto. um que jogou o ano passado também, que era craque. Era muito, muito craque. Era o capitãozinho do cabelo grande. Ano passado, Ano passado ou ano retrasado, cara? tô tentando lembrar que capitãozinho... Mas a Candanguinha às vezes saía uns moleques, até Cara, me o moleque era surpreendia, muito velho. bom, velho. O moleque chegava no treino que é na Ajax a gente chama de seleção, que a gente separa os meninos que vão jogar as competições mais fortes. Aí tinha moleque que pô, não vou botar na seleção não, ele não consegue. Aí eu levava pra Candanguinha, Acabava. o moleque jogava pra caramba. Eu falei, pô, que tu não joga assim aqui na escolinha? Aqueles moleques que são leão de campeonato, né, que entra no campeonato e consegue jogar. Mas assim, esses meninos eu sempre dei muito valor, muito, muito. Teve uma fase até... que eu fiquei um pouco afastado até da Liga Candanga como treinador, justamente porque eu estava muito focado nessa parte de dar oportunidade para esses atletas, né? De viver o esporte, de competir, de viver uma oportunidade, assim, uma experiência, mesmo que ele nunca vai ser jogador de futebol, que a gente sabe que muitos, né? Sim. Sei lá, 90% até mais não vão ser jogadores, né? Mas assim, eles têm essa evolução, esse aprendizado, esse pequeno passo assim para eles é muito importante. Rapaz, Candanguinha já levei cada pé duro pra jogar, velho. Cada time, eu já fiz A e B. Levava direto vocês fazem A e B. levava molequinho, ó, eu trabalhei 10 anos lá no Candanguinho, que era o colégio lá no Sudoeste. Uhum. Com o Diego lá. Pô, meu irmão, lá era cada moleque. Eu olhava assim no jogo e ficava, nossa senhora, velho. Esse moleque consegue jogar, não consegue fazer nada, sabe? Mas assim, tem moleque que é apaixonado por futebol, velho. Nunca vai jogar bola, nunca vai viver, mas ele precisa Erra o viver chute. essa competição. Erra tudo. Sim. Rapaz, já perdi título, o moleque na cara do gol não consegue chutar a bola no gol e tu não pode trocar, porque ele tem que jogar o quarto e tu, cara, perdendo título. Mas eu acho Entendeu? isso é bom, né? Pra competição. É Sensacional. ruim assim, na hora você fica, pô, velho, podia trocar, mas assim, é muito bacana. Que você vê a alegria dos pais, eu acho que também até a alegria diferente, do próprio né, o clima. atleta. O clima da Candanguinha é bem Sim, diferente. Muito diferente. É outra cobrança, a né? Candanguinha faz com que traz a felicidade pra criança, entendeu? Porque a criança, no entanto, a gente dá medalha pra todo mundo. Todo mundo que participa recebe a sua medalha. E isso é muito importante. E outro, cria a perspectiva de que ele pode um dia jogar a candanga. Olha, eu vou contar um caso rápido. O Claudinei tem um atleta que jogou a candanguinha várias edições e depois foi jogar a candanga. E ele foi eleito melhor atleta da candanga. Entendeu? É claro que ele já tinha nível de candanga,
Mas ele passou pela Candanguinha. Ele jogou acho que 2 anos. Não, esse atleta que eu tô Seguiu. falando do Tate também é a mesma coisa. Ele jogou a Candanguinha, E foi pro- foi destaque, acho que foi o artilheiro da Candanguinha, foi pra Candanga, destruiu na Candanga É, também. e como teve atleta que jogou a Candanga e foi depois pra Candanguinha. Sim, teve que descer. Teve que descer e se deu bem, cara. Então, assim, a Candanguinha, ela veio pra revolucionar e pra dar essa oportunidade, né? Eu gosto demais. Pra que você vê que todo mundo joga. O atleta que não joga é porque não, realmente o pai não quer, porque tem pai que também que é assim, Que né? tem que não gosta. Ah, ele não gosta, quer levar no falou fim de que semana, falou que final de semana, que é um jogo. ou é longe. Ele tem, o pai às vezes fica até com medo de saber qual é a reação do filho, Sim, entendeu? Sim. Caramba. Se vai vir pro lado Tem positivo. Não é? Tem muito Tem. disso. Eu Sabe se é vencei muito Candanguinha? isso. Qualquer Qualquer competição. coisa, falou em jogo a jogo, eu não levo meu filho. Tem gente que não É leva. mesmo? É, entendeu? E acaba que atrapalha. O pai muitas vezes atrapalha o trabalho do professor, Muitas. né? Cara, agora eu lembrei de vários atletas, eu falei desse rapaz aqui, mas eu Já lembrei vai de vindo, vários né? atletas da Ajax, assim, que são um Vai vindo. absurdo. Ah, Aquele loirinho, qual o nome dele mesmo? Que foi pro Atlético Goianiense. O Diego. Nossa, aquele moleque O é Diego bom é- demais, velho. Que isso, cara. O Diego é acima da média, né? Tá doido, pô. O menino faz todas as partidas da liga ele fez 3 gols, O professor. Diego É impressionante absurdo. aquele menino. Não, ele tá aqui em Brasília ainda? Não, o Diego, ele... Depois daquela Liga Candanga que ele jogou... Inclusive... Ele faltou até a final, não Então, foi? eu não perdi o título porque ele não foi. Eu lembro isso Rapaz, aí. a gente Pô, jogou, que a sacanagem. gente jogou uns 5 jogos. Ele tinha média de 3 gols por jogo. Aí na final ele fez um teste na semana e passou no Goiás. Aí ele foi no fim de semana da final, ele foi pra lá. Hoje ele tá no Flamengo. Não, e, Aí ele fica 2 semanas aqui e 1 semana ele vai pra lá. Que Toda doido, vez. velho. e o gol, 8 anos. os gols que ele fazia era assim, pegar elástico. É, o moleque Cara, era- sub-7 dando elástico. ele era diferente. E batendo e voltando, assim, entrava pisando já. Então você vê que tem Já um jogou moleque candanguinha bom também no começo. e a lapidação do técnico, né? Cara, aquele moleque Ele é sensacional. E ele jogou candanguinha também. Uma vez eu entrei com um time sub-7 e ele tinha 5. E aí eu fui e Nossa. botei ele pra jogar a primeira vez, assim, ele bem pequenininho mesmo. Eu falei, não, já via que ele tinha um... E deu certo? Deu, ele jogou bem. Cara, Cara, assim, sofri um pouquinho, porque 2 anos de diferença nessa Nossa. fase é muita muita diferença. coisa, né? Mas é impressionante, né? É, e até falando da candanguinha muito assim, quando o Marcos criou, eu falo pra ele que eu sou o mais crítico da candanguinha, mas porque eu sempre vi a candanguinha como uma ferramenta muito importante, sabe? Eu sempre briguei com ele quando ele criava as regras, porque já teve 1 milhão de regras, né, diferentes, todo ano mudava. E eu sempre fui um cara que briguei muito com isso, porque assim, depois vários professores estragaram a candanguinha, a verdade foi essa. Porque assim, eu acho que todo atleta, todo aluno que faz escolinha de futsal, ele tem que viver a competição, porque a vida é uma competição, não tem como. Sim. Não é tem verdade. como. O moleque vai fazer uma faculdade, vai fazer a primeira namorada que deixa o moleque, ele vai competir com outro cara, tudo ele vai competir, velho, tudo ele vai competir. E ele vai perder bastante. Sim. Todos nós aqui já perdemos bastante, Mais que É ganhou, verdade. de repente, né? né? É, E assim, se ele não aprender a competir desde cedo, a viver com esse lado, principalmente o da derrota, porque o da vitória, você tem coisas que você consegue aliviar por causa da vitória. Por exemplo, você joga mal, mas você ganhou. Tá nem aí. Sim, Tô nem sim, aí. você não, Tô nem aí, não, ganhei. não se aprende tanto, né? Ganhei, tô nem aí. Agora, quando você perde, aparece um monte de erros que vem em cima da derrota, né? Por exemplo, você é o treinador, você carregou o time até a final, você é o melhor do mundo. Perdeu a final, ó lá, mas também, ó lá, você chegou atrasado no outro. Aí começa a vir todos os erros que foram passados à mão, porque você tava ganhando, eles vão ser esquecidos quando vem a derrota. Então ele precisa viver esse ponto da competição. Só que a competição pode ser no nível dele. Ele tem um nível. Ele não precisa jogar no nível alto, ele precisa jogar no nível dele. Mas ele precisa competir, ele precisa viver a competição, ele precisa ser reserva, ele precisa torcer pelo outro do time, ele precisa ganhar, precisa perder. Ele precisa participar ou não participar e aceitar que o outro vai participar mais que ele. Então, assim, são várias coisas que é importante. Então, assim, a candanguinha também ela é importante. E principalmente porque ela faz uma parada para as escolinhas dentro, que é muito bom. Porque, por exemplo, na candanga eu vou levar 10 atletas. Então, numa categoria hoje, no Ajax, a gente tem vários núcleos espalhados por Brasília. Hoje, por exemplo, numa categoria eu tenho 100 atletas. Eu vou levar 10 só. Só 10 vão competir. E os outros 90, eles vão fazer o quê? Vai jogar só campeonato interno? Que a gente sabe que não é uma competição tão forte. Se eu tenho a candanguinha, eu consigo fazer um A e um B. Eu já botei 40, 50 atletas. Já Sim. tenho metade dos meus atletas competindo. Você tá Mesmo entendendo? com os campeonatos internos, sempre houve essa necessidade. Desde o início da candanga, a gente sempre falava de
de ter uma competição para todos, para que todo mundo pudesse participar, Uma entendeu? competição E inclusiva, né? assim, no início, sempre foi, a ideia sempre foi essa de inclusão. No início eu bati muito na tecla de eu não queria dar premiação de troféu, só queria dar medalha para todo mundo, que era para todo mundo participar, mas não como uma competição, mas como um festival, para preparar esses atletas para a Candanga. Porque na Candanga é muito. A Copa forte. Candanga se tornou o campeonato mais forte do Centro-Oeste, cara. O nível de competitividade é muito alto. Entendeu? Você vê, se você pegar uma categoria sub-7, assistir o jogo, cara, 80% das jogadas hoje é ensaiada, cara. Sim. Os moleques trabalham a bola. Essa coisa dessa nova regra veio muito. Ano passado mesmo fizeram a seleção de Goiânia, que era KRG, né? Uhum. Que eram 3 escolinhas lá de Goiânia e escolinhas assim que sempre chegam lá e vieram jogar aqui. E teve categoria que eles não ganharam. Eles ganharam várias categorias, mas teve categoria que eles não chegaram. Ou seja, tá muito alto nível, né, cara? O que acontecia? Bahia também tá vindo. A Bahia tá O que acontecia antes, cara? Assim, às vezes tinha um atleta que era tão diferenciado que ele ganhava o jogo. Sim. Ele pegava na ala a bola, driblando todo mundo. já saía e ia até lá dentro do gol. Entendeu? Sim, Nós tivemos vários. Então houve essa necessidade dessa mudança. Entendeu? De trabalhar a bola. Esse mesmo atleta que pegava a bola e levava até dentro do gol, ele teve uma evolução muito grande de movimentação, de domínio de bola, de concluir a jogada, entendeu? De servir o parceiro. Coletividade, né? De entender que o time dele precisa ser beneficiado. Nem sempre que o gol tem que ser dele. Não é não, Tete? Queria que tu me falasse um pouco sobre isso, Tete. Essa evolução dessa mudança, essa nova regra, que a gente de alguns anos, a pedido da ABLF, Sim. até porque os campeonatos brasileiros, São e esse ano nós vamos ter 2 categorias aqui em Brasília, sub-9 e sub-11, e as outras nós vamos para os estados, se Deus quiser, para jogar. E fala sobre isso, o que que tu viu, qual é o lado positivo disso? Cara, eu acho que ele veio para potencializar também uma coisa que a gente do Ajax também bate muito na tecla dentro da Liga Candanga, que é a questão do que a gente chama de cata-cata, né? Que é você sair montando um time vem você aqui, chega lá no jogo, não conhece ninguém. Com essa regra, por exemplo, você já minimiza muito isso, porque se o cara levar pelo menos 8 atletas, que é 2 quartetos ali, que é o mínimo assim, o cara tem que botar um quarteto no primeiro tempo, um quarteto no segundo. Então você já tem que ter um trabalho do treinador, porque você não adianta ganhar um quarteto, tomar uma ataca no outro, no terceiro você já vai com a derrota. Por exemplo, Candanguinha mesmo, eu até brinco com o Xuxa, que tá lá no Brasília agora, que uma vez eu ganhei uma candanguinha dele assim, era 3 quartos, ele ganhou 2, eu ganhei 1. Só que o que eu ganhei de 8-0. Nossa. Os outros 2 ele ganhou, só que ele ganhou 2-1, 3-2, eu ganhei de 8-0. Cara, eu já vi tu ganhando altos jogos assim. Aí eu fazia assim, porque eu fazia uma estratégia. Eu pegava uns moleques, por exemplo, um quarteto, e fazia assim, ó, vocês vão só perder de pouco. 1-0, travado. E pegava os melhores e botava no outro. E ia ganhar o jogo. E eu acho que eu Às E vezes ainda dá- podia ganhar, né? Esse que era pra perder. Ah, ainda ficava ali no parelho. Travava o jogo, tipo, faz uma retranca, meia quadra. Aham. E no terceiro quarto, meu irmão, solta os moleques, goleava e ganhava. Eu lembrei de um jogo contra vocês contra o Potiguar, de Futiar, né? Que era o Vini. Do Vini. Cara, primeiro tempo ficou 1-0 pros caras. E o Tate, assim, dava pra ver o semblante de feliz do Tate, tá ligado? Só 1-0. Aí o tava segundo bom. tempo, acho que ficou 1-1. Terceiro tempo, mano, o Tate amassou os caras, velho. Aí eu fiquei assim, cara, realmente, E você futsal é pura potencializa, estratégia. você potencializa o trabalho do treinador, né? Então, assim, o treinador, por exemplo, você tem saída de bola, você tem uma regra. Então, você tem que criar uma estratégia para que você saia em benefício do outro time, né? E o outro time vai criar uma estratégia para defender as suas. Então, assim, o próprio lateral, né? Que eu ouvi até o Denis falando no dele aqui que ele veio. E você tirou o time que fazia gol de lateral, velho. Rola a Ótimo, bola, né? o moleque dava uma bicuda, aí o moleque realmente tinha uma qualidade pra isso. O moleque dava uma bicuda do meio de campo e fazia o gol. Mas isso não é mérito nenhum, assim, não é evolutivo, não é bom pro esporte, não é bom pro próprio atleta, porque ele com 9 anos ele consegue fazer esse chute, com 11 ele já não vai fazer tão fácil. Até porque o outro time já vai marcar E melhor. com 15, e o goleiro então, com não existe. vai Não entrar. existe isso, Não é. existe. Aí hoje você tem que dar 3 toques, você já tem que criar uma estratégia. Então você já começa a ensinar o teu próprio atleta,
eu falei, igual da Candanguinha faz bem pra escolinha, essa regra também eu vejo que faz bem pros próprios atletas, porque eles vão ter que criar jogadas, tem que participar do jogo, por exemplo, tem que ter 3 toques, então o atleta no mínimo ele tem que dominar a bola, então já tem que ter uma técnica, a gente tava falando do entrar pisando, por exemplo, então ele já tem que usar essa técnica a favor dele, então assim, eu gostei muito da regra, eu participei de candangas já com ela, né, a única crítica que eu faço pro Marco sempre é que é muito importante a arbitragem nesse ponto, porque eles têm que estar atentos para cobrar isso e aplicar a regra como correta, né, porque se eu aplico isso no meu treino, eu tenho que seguir, né, tem que seguir. E é uma regra assim que eu já ouvi muitos árbitros às vezes que não gostam tanto, que acha, eles não entendem, né? Eles não têm essa visão que Exatamente. a galera tem que é o certo, né? Porque senão a gente não ensina os meninos a jogarem, né? Porque o menino de 15 anos, ele já tá nem aí, meu irmão. Toma goleada, você tem que aprender que você não é melhor do que o outro, você já tem a cabeça do atleta. Você já pode até chamar ele de um atleta de alto rendimento, ainda inicial, mas você já pode começar a trabalhar nesse ponto. Agora, os meninos menores, 13 para baixo, que eu acho que a liga é 13 para baixo, né? A regra. 13 para baixo. 13 para baixo. Então, 13 para baixo, os meninos ainda estão na formação de ser um atleta. Eles estão começando a fazer o atleta, igual o Matheus falou também. Eles estão começando a aprender essa parada para chegar no 15 e estarem mais preparados para jogar. Lá eles vão jogar mesmo. Sim. Lá eles vão jogar mesmo, né? Eu acho muito legal essa questão. E Tete, você teve vivência também como técnico fora de Brasília, assim, levando os meninos pra jogar competições em outros lugares? Conta um pouco dessa história também. Já. Se você já teve. O Ajax faz uma viagem por ano, assim, há muito tempo já. O Seco conheceu o Daniel, que é um cara lá de Monte Santo de Minas, é uma cidade lá perto de São Paulo. E eu já fui como atleta também pra essa viagem. É uma viagem tipo tradicional do Ajax, assim, quase todo ano a gente vai. E aí até outros times já foram, já viajei até com o Claudinei, já foi também uma vez. Também o Futiarte Já foi também, que já Massa. convidou também, já fui. O Matheus já chegou aí uma vez pro Rio, não sei se você foi, acho que Valência, eu acho. Eu fui esse ano como treinador. Eu não fui convocado pra essa aí não, viu? Cara, tu lembra do nível, velho, daqueles times, velho? Os Muito moleques forte. sub-9, velho. Não. Cara, eu fiquei Rapaz, de cara com aquilo, Essa velho. viagem aí, eu tô lembrando que ele foi. Essa viagem a gente jogou contra o Vasco, velho, no futsal, sub-9. Chegamos na final, a gente e o Vasco. E aí, como é que foi? Meu irmão, só de comissão técnica do Vasco tinha mais que a gente tinha de atleta. É mesmo? Mano, Rapaz, os moleques Cara, 9 mas- anos, eu juro. Tinha um cara que ficava só com uma toalhinha assim, ó, nos moleques no banco. Sub-9. O moleque era 9. Juro pra você, o Matheus tava lá. Sério, não mano? tô mentindo, pô. Absurdo, né, cara? Mano, os caras faziam É isso aproximação, fuga. Tipo, uns molequinhos assim, tu olhava e falava, Pequenininho, mano, velho, o que é isso? muito, muito. E eu sub-17. Eu E não esse- escutei essa palavra. E esse nosso time, na época, sub-9, tem até 2 moleques que jogam bola hoje. Jogam fora aí. E, cara, a gente falava, cara, nosso time é muito forte, velho. Nosso time é muito forte. A gente ganha no campeonato, jogando no campeonato. Aí no dia da semifinal a gente ganhou. Aí eu fui assistir o jogo. Aí eu sei que não vou levar os meninos pra. Acho que era lanchar alguma coisa. Eu falei, não, vou ficar no ginásio e vou assistir a semifinal. Era o Vasco e o time lá. Meu irmão, eu sei que eu fui lá encontrar o Seco, eu voltei assim, ó. Aí eu sei que, meu irmão, o que foi? Eu falei, irmão, nós estamos ferrados no final. Eu E como é que ficou essa final? A gente perdeu acho que 5-2. Ah, nem... Assim, dentro Pra do quem possível entende foi muito futsal, bom. Dentro do possível foi muito Pra bom. quem entende futsal sabe que 3 gols é assim, né? Então, Mas assim, dentro do jogo a gente sabe aquele jogo que você vai ali, teve uma hora que até 2-1, mas você sabe que o ganhar é Tá. muito difícil. Você tá um pouco longe do ganhar. Mas assim, nível altíssimo esse campeonato. E assim, é muito massa tu viajar. Primeiro porque eu sou apaixonado por viajar de futebol, que eu acho um clima muito muito massa, assim, resenha, né? Como cara. É fui muito importante Eu pro acho que é a atleta, coisa que eu né, tenho velho? mais eu fui saudade. muito como atleta, então assim, cara, tu fica ansioso, tipo assim, tu vai viajar, velho. Pô, é Daqui massa 2 semanas demais. tu já tá, meu irmão, Sim. naquela ansiedade de viajar, de conhecer outras paradas, outra cidade. Os amigos do time Eu também. acho que a o time tu primeira vai vez ficar que- solto, né? Tipo assim, sem pai, sem mãe. A primeira vez que eu aquele viajei, momento. eu acho que eu não dormi. Aí, Eu tinha 13 anos, eu acho. 13 anos eu fui pra Fortaleza, que a gente tinha ganhado no GDF aqui. É Eu, muito bom, né, caraca, velho? Eu vou Sensacional. viajar pra jogar, só pra isso. Só E pra fazer hoje, o que eu como gosto. treinador, eu gosto que os atletas tenham essa vivência. Eu acho legal. Quando a gente vai fazer essa viagem aí, todo ano a gente faz, esse ano nós vamos de novo. Eu, meu irmão, sou o maior incentivador. Eu falo, bora, velho, leva teu filho. Que aí vai o pai também. Porque hoje a gente sabe que é um O pouco pai também diferente, vai? né? Que Tem muitos que massa. vão, tem muitos que vão. Porque a gente sabe que hoje é diferente, né? Por exemplo, tu falou, 13 anos. Eu, na minha escolinha hoje, eu duvido, eu conto nos dedos, os pais deixariam os moleques de 13 anos ir sozinho. É mesmo. É difícil, são poucos. Também é outro tempo, É né? outro- é muito diferente. Infelizmente, é outro É tempo. diferente. Mas assim, por exemplo, a gente faz a viagem, aí, por exemplo, a gente fica num colégio. Os pais ficam no hotel.
Sim. podem ir, mas eles ficam Só no vão hotel. pra Os jogo moleques, mesmo. os atletas continuam a mesma vivência, vai ficar com os professores Massa, só isolados, assim. Aí, pô, o campeonato é muito bacana, assim, tem muito time, você vê, pô, a gente jogou contra time de Manaus, que é, imagina, tu conversar com um cara de Manaus, você nunca tem noção do como é o futsal em Manaus. Nem a vida dos Nem caras. sabe, assim, né, Você acha tipo, que a é rotina. são vários e tal, porque você realmente Você não tem não noção. conhece nenhum, velho. Aí a gente conheceu um cara lá, pô, um cara bacana pra caramba, a escolinha dele, projeto legal, o time Moleque bom. correndo pra caramba. Meu irmão, sinistro. Os caras grandes, velho, fortes. Não, a última Aí Taça vai Brasil assim. que eu joguei foi 20. Eu fui pra uma adulta, depois em seguida eu fui pra uma sub-20. Eu fui lá em Manaus, inclusive, né? Aí a gente foi jogar contra o time de Rondônia. Mano, tinha uns caras ali que era um absurdo. 99 de Rondônia. velocidade. Fala assim, nem existe. Os meninos. Mano, Rondônia, eles jogam assim, velho. Cara, Tipo, sinistro. dando baile na gente, entendeu? E a gente não conhece, né? Então, assim, essas viagens é bom porque você conhece outras realidades. Porque, assim, a gente conhece São Paulo, Rio, o Sul, né? Praticamente, que a Liga Nacional é 100% esses do dois Sul, né? polos, Só São Paulo e lá, Minas um pouquinho, né? bem pouco, tipo Bem Brasília. pouco, assim. Até que do lado, Goiânia, Goiás, a gente conhece pouco, velho. A gente vive pouco, assim, não tem muita troca. Agora com o brasileiro de ligas fica uma parada mais. Você Sim. tem mais um intercâmbio. E é bom até pra gente, treinador, né? Você conhecer outras pessoas. Cara, a gente jogou uma historinha rápida. A gente jogou um Sub-9 em 2018. Eu fui, Sub-9. A gente levou só 6 atletas. Ele até conhece alguns atletas. O Laranjinha, que é do projeto lá nosso. Cara, os moleques hoje são Sub-14, eles são 2009. Na época era Sub-9. Cara, nós jogamos campeonato assim. O campeonato foi meio fraco no geral. A gente ganhou quase todas. Aí, tipo assim, 3 vitórias seguidas já. Uhum. Aí o time já, os moleques já encaixados. Pegamos um time lá de uma cidadezinha de São Paulo, esqueci agora o nome. Cara, nós tomamos 8-0 dos moleques. Cara, os moleques meteram o goleiro linha, velho. Eu falei, não sei, não dá não. Aí os moleques meteram o goleiro linha. Aí beleza. Timaço dos caras, timaço. Aí a gente saiu à noite lá, um dia foi tomar uma cervejinha lá à noite pra relaxar. Eu e o Seco conversando. Aí encontramos os caras, no mesmo lugar que a gente tava os caras. Aí, pô, chega aí, vamos trocar ideia e conversando. E o cara contando a história do time dele. Pô, projeto legal. Aí ele falou uma parada que ficou na minha cabeça. Ele falou assim, cara, os moleques não perdem há não sei quanto tempo. Sei lá, 15 jogos que os moleques nunca não perdem. Aí beleza, aí fomos, quarta de final ganhamos, eles ganharam, semifinal a gente ganhou, eles ganharam, final a gente e eles. E ficou isso na minha cabeça. A gente nunca perdeu, não tem 20 jogos que não perde, isso aqui lá. Aí eu falei, Seco, se a gente ficar com medo desses caras, porque os caras ganharam a gente de 8-0. Se a gente ficar com medo dos caras, velho, nós vamos tomar outra taca na final, velho. Eu falei, meu irmão, vamos fazer o contrário, velho. Vamos botar os moleques pra marcar pressão nos bichos. E 5 minutos de assustar os moleques, velho. De gritar, meu irmão, empurrar. E até, velho, não vou usar pra de enfiar a porrada, mas assim, de chegar, velho. Batalhar. De chegar, velho. Até Querer. falei pros moleques, pode fazer as faltas. Tomou drible, falta. Tomou drible no comecinho, tudo. Cara, 5 minutos, os caras não conseguiram fazer nada. Só a gente em cima dos caras. Aí os moleques começaram a ficar nervosos. Eles são as crianças de 9 anos. Mas que eles sejam craques, eles são crianças de 9 anos. Deixa de ser criança, né? Não vai mudar. Pode ser o melhor de 9 anos do mundo. O Messi, Mas quando tinha 9 anos, ele era o melhor do mundo, mas era uma criança de 9 anos. Sim. E os moleques começaram a ficar assustados. Cadê que a gente não ganha? Como é que a gente não ganha? Como é que a gente não tá ganhando? Como é que a gente não tá ganhando? E aí começou os moleques a ficar nervosos. 7 minutos, 8 minutos, 10 minutos, 0-0. Os moleques trocando, a cara trocando e a gente, mesma marcação. Cara, a gente achou um gol. Uma roubada de bola, metemos um gol. Acabou. Acabou o time dos caras. É mesmo. Jogar nada. Eles Nós tinham ganhamos. tomado gol no campeonato? Tinha, mas assim, 10-1. 6-0, toma 2. Entendi. Já com o terceiro quarteto, Entendi, os moleques arriscando jogadinha. E o cara ganhando o jogo sempre vai treinar, né? Sim. Vai Cara, a colocar gente todo fez mundo pra 1-0, acabou. A final foi 7-0 pra gente. 7-0. Juro pra você, velho. Tá, poxa. Só nesse psicológico dos moleques. Caramba. O treino, a preparação do jogo com os moleques foi só psicológico. Foi nada de tático, nada de... Só foi trabalho Eu acredito dos moleques que- ficar assim, ó, 10 minutos, vocês vão só marcar, só sabe, aquela pressão assim, ó. Nós ganhamos uma final desse jeito, velho. Eu acredito que psicológico realmente faz... Faz muita diferença. Não, toda. Não tenha dúvida, o psicológico. Coração, a vontade. Essa coisa de você deixar a prancheta de lado e falar assim, ó, tem que ser assim, você tem que trabalhar. Aí é onde o técnico ganha o jogo. Ganha. Sim. Entendeu? Realmente, Ganha aí e é o perde, técnico mesmo. Ganha e perde, verdade. Ganha e perde. Mas a maioria das Outro vezes, lado quando você também. coloca o psicológico na frente, o coração na frente,
A tendência do jogo ser positivo pra você é muito grande. E, Mas- Tete, quantas vezes por semana os atletas do Ajax treinam? Como é que é essa seleção também? Na escolinha todo mundo faz 2 vezes por semana. Todo mundo, independente do núcleo. Hoje a gente tá com o Cruzeiro, né? Claro, que é o principal. A gente tem dentro do Octogonal 1, a gente tem uma escolinha lá dentro. A gente tá com o núcleo no Guará. Eu se cuido. É ali perto da 12, né? É, Na 10, é. É, eu passei ali um a gente dia. tá com um núcleo no Guará, fez 1 ano agora. O Léo tá tomando conta lá, bem bacana o projeto. A gente tá na Zanorte também, uma quadra pública lá. E tem o do Jardim Mangueiral, que já tem um pouco mais de tempo, já é um pouco mais E antigo. todos são de sub-5 a 15, Todos, 16? Todos. Ah, show Alguns, de bola. assim, esses núcleos, por exemplo, o Guará e a Asa Norte hoje, eles são núcleos ainda menores porque eles estão no início. Então, Uhum. um ano e pouco, Sim. nem um ano, o Asa Norte tem 1 ano. Então, são turmas menores. Então, hoje é mais focado ali, 4 ao 9, 11. O Não do chega- Sudoeste acabou? Acabou. É? A gente saiu do colégio. A pandemia, ela atrapalhou bastante, né? Porque foi difícil o retorno. E aí, depois, eles romperam o contrato e resolveram continuar com outra... outro projeto lá, e a gente resolveu, aí a gente saiu. Mas a gente já tava assim, carregando também, mas foi um projeto que durou muito tempo, né? A Candanguinha, por exemplo, eu usava muito os Atletas meninos de do- lá. E depois a gente unificou, né? Então todo mundo, independente do núcleo que treina 2 vezes por semana. Mas vale a pena, né? Sudoeste. Aí agora esse ano a gente resolveu voltar forte até pra Liga Candanga de novo, que era uma parada que a gente tava sentindo falta também de participar, até porque assim, o Seco, né, junto com o William, estão lá desde o início, né? São Sempre os precursores, né? precursores, Não junto tem- com o André também, e outros que Ah, participaram. o Diego. O Diego, né, falou- trabalhou muito iniciou tempo, junto né? comigo lá. Pois é. E aí a gente resolveu voltar. E a gente voltou com o nosso projeto que a gente chama de seleção, que na verdade é o quê? Como a gente tem esse tanto de núcleo, são muitos alunos, né? Uhum. Por exemplo, nós vamos fazer uma Copa Ajax agora, que é o campeonato interno, já estamos com mais de, Já é pegado, né? já mais de 220 atletas inscritos, velho. Nossa, vai ser top, viu? Aí, assim, pra gente tirar 10 pra treinar é muito difícil. Porque, por exemplo, eu sou treinador do Sub-9. Eu não conheço os meninos do Mangueiral. Uhum. Eu não conheço os meninos da Zanote. Eu não acompanho. No dia a dia eu não vou. Não tem como, né? O Seco ainda consegue hoje fazer essas visitas. Mas eu, por exemplo, particularmente não consigo. Porque eu dou aula no Cruzeiro na escolinha. Aí a gente criou um processo de seleção que a gente junta 10 atletas de cada categoria. Os 10 que a gente acha que estão mais preparados. E aí eles treinam a mais uma vez por semana. Entendi. Massa. Show de bola. Aí é assim que funciona hoje. A gente tem que encerrar aí, Teixe. Você quer mandar um abraço pra alguém, falar alguma coisa? Cara, quero mandar um abraço pro Seco aí, né? Que infelizmente não pôde vir hoje aí, mas representa muita coisa. É um cara muito importante pra mim aí. Vai vir, mas vai vir aqui. Vai vir. Pra Ele história vai- do futsal, né? E prepara umas 3 horas aí de podcast. É que muita resenha. E se eu tiver, então. Se tiver o William, então, velho, aí você não vai andar, não. Presentinho pra você, Opa. Teixe. Já tava te devendo tem tempo, Tava devendo né? mesmo. Esse 99 de drible, hein, velho? aqui. O ritmo aqui ficou um pouco forçado, mas o resto eu concordo. Obrigado, Marco. Tamo junto, Teixe. Um prazer ter Valeu, você William. aí. Obrigado, velho. Ó, Presidente de E novo. agradecer também o William, porque, como eu contei pra vocês, que no começo eu fui treinador com esses caras mais velhos. E o William sempre foi um cara que sempre me apoiou, me incentivou muito desde o começo, quando eu era moleque, assim, porque quando eu era moleque, imagina, eu com 18, 19 anos, treinando contra esses caras. Quando ganhava, rapaz, o que eu escutava de xingamento dos caras, perdendo pra moleque, perdendo pra não sei o que, falava coisa de mim. E o William sempre foi o contrário, sempre foi o cara que me apoiou bastante, sempre deu essa oportunidade, assim, de ser um treinador da Liga Candanga tão respeitado quanto os outros, né? Claro, sabendo que eu tava começando, mas assim, abriu porta hoje pra eu ter o espaço que eu tenho hoje dentro da, E hoje da Liga Candanga. Tá aí o resultado, né? Tá aí, graças ao William também, que me ajudou bastante. Me deu essa oportunidade, né? Claro que eu sei que o Diego, obviamente, apostaram em mim com 18 anos, que não era fácil, né? Largar Sim. uma escolinha tão... Hoje vão fazer 26 anos daqui a pouco. Então, assim, tu largar isso na mão de alguém muito novo. Mas o William também, dentro da Liga Candanga, foi alguém que me deu essa oportunidade muito grande. Então, agradecer muito aí. Obrigado, viu, presidente? Tamo junto, brother. Quer falar alguma Sim. coisa, Matheus? Quero agradecer aí o Tete, que vai ser meu treinador também agora, né? Eu vou jogar Rede Globo lá pelo Vamos jogar time junto. do Cruzeiro e vou ter a oportunidade aí Bacana, demais. de treinar com ele. Vai jogar não, voltando ele tá pro no time. Não sabe, Você vai ver aí, Tem que velho. ganhar espaço. Vou Tem ter que ver se treinar, sabe vou ter que pisar, treinar, Vai vamos ser treinar. pisando, sem entrar Vamos pisando. treinar, vamos treinar. Show de bola, gente. Primeiramente quero agradecer a Deus, né? Porque realmente hoje é um dia marcante, né, para todos nós cristãos. Agradecer poder estar aqui. Sem dúvida,
só graças a ele, né? Não tem nem palavras para falar. Agradecer também ao Glória. presidente por essa oportunidade, meu amigo Praça, e agradecer você, Tete, por ter realmente aceitado o convite. Um prazer estar aqui com você. Espero que você venha outra vez e logo, porque eu tenho certeza que todo mundo vai querer escutar um pouquinho mais de você, junto com o Seco também, pra Muito gente bom, velho. Foi muito criar bom. umas resenhas aí bacanas, que tem muita coisa que vocês não falou hoje aqui, Tem. que eu tenho certeza que o Seco falaria, viu? Pode deixar. Então vamos deixar isso aí guardado pro próximo episódio. Fechado. Obrigado, Então tá galera. certo, pessoal. Bom dia, Valeu, galera. tamo junto, até mais. Valeu. Valeu.